Olá, pessoal, estamos aqui novamente. Um grande prazer ter sido convidado pela Central de Cursos para falar com vocês nessa reta final. Já fizemos um trabalho muito bacana. Eu participei muito pouquinho, mas me sinto parte dessa equipe e também responsável pelo desempenho de vocês. Então, nós viemos aqui hoje para contar as questões que vão cair e para dar aquela força tradicional, para saber a hora que vocês estiverem lá fazendo a prova, nós estaremos juntos aqui, torcendo e passando aquela energia positiva para vocês lembrarem de todas as questões importantes. Nós vamos passar aqui, né, uma revisão, um revisaço, né, lembrando ali aquilo que cai com mais frequência dentro da matéria que eu trabalhei com vocês aquele final de semana corrido, né? Final de semana muito corrido, mas de grande prazer. Gostei demais de trabalhar aí com vocês. Eu tenho certeza que pelo esforço e a dedicação, vocês terão muito sucesso nesse concurso. Nós vamos passar aqui rapidamente o que é importante no mercado financeiro. Então, primeiro, lembrando que o mercado financeiro é o ambiente onde nós realizamos diversas transações, como moeda nacional, moeda estrangeira, câmbio, né? Valores mobiliários e futuros, títulos públicos e privados, serviços, enfim, né? Onde todas as coisas acontecem. E que o mercado financeiro é segmentado em 4 grandes mercados. Então, mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado de capitais. Mercado de capitais vai ser fácil identificar, aquele que trabalha ali com ações, debêntures. Mercado de câmbio, onde nós trabalhamos com moedas estrangeiras. O cuidado, mais uma vez, é a gente diferenciar mercado monetário e de crédito. Ah, Mara, como é que eu vou saber que se aquilo é aquela característica do mercado monetário? Olha, procura para ver se lá na questão fala assim, de depósito à vista, se fala de empréstimo e se fala de curto prazo. Empréstimo ou para pessoa física ou para pessoa jurídica lá no capital de giro. Se falar isso, curto prazo, depósito à vista, empréstimo e capital de giro é mercado monetário. Aí mercado de crédito vai falar de financiamento, de investimento, vai falar de longo prazo. Esse é o nosso primeiro macete. Na sequência, a estrutura do sistema financeiro. Temos que lembrar que nós temos 2 grandes subsistemas, subsistema normativo e subsistema de intermediação. Subsistema normativo, vocês já viram lá com o Delvart, que é composto Conselho Monetário, Banco Central e CVM. Muito cuidado, aí não entra Caixa, não entra Banco Brasil, nem BNDES. O que nos interessa é aqui o subsistema de intermediação, onde nós temos as instituições intermediárias e as instituições auxiliares. Intermediárias, subordinadas ao Banco Central. Auxiliares, subordinadas à CVM. Se trouxer os mercados, as instituições intermediárias vão operar no mercado monetário, mercado de crédito e mercado de câmbio. Instituição auxiliar, mercado de capitais, ok? Agora, se a gente ampliar isso um pouco mais, precisamos saber, e isso é uma questão que cai com muita frequência, que subordinados ao Banco Central tem 2 grandes blocos, instituições monetárias e não monetárias. As monetárias são aquelas que trabalham com depósito à vista. Ah, Mara, preciso lembrar essas instituições? Claro, você vai subir 200 posições na hora que souber essas instituições. Então, eu tenho que perguntar, essa instituição trabalha com depósito à vista, com conta corrente? Sim. Então, é uma instituição monetária que pode ser chamada de instituição bancária. Então, quais são? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, Caixa Federal e bancos cooperativos. E as não monetárias, bancos de investimento, banco de desenvolvimento, financeira, sociedade de crédito imobiliário, associação de poupança e empréstimo e os bancos múltiplos com carteira comercial. Ainda como não monetária, aí eu tenho sociedade de arrendamento mercantil. Agora, eu coloquei aí administradoras de consórcio, mas ela não é instituição financeira, tá? Por que eu coloquei aí? Porque a atividade, né, de administrar o consórcio, ou seja, a formação do grupo, é fiscalizada pelo Banco Central, mas administrador de consórcio não é instituição financeira. E as agências de fomento, que também não são instituições financeiras, mas são fiscalizadas ali pelo Banco Central, principalmente porque elas podem operar também com o microcrédito. Tudo bem, lá, do lado da CVM, quais as instituições que eu tenho como auxiliares? A BMF Bovespa, corretoras e distribuidoras. O que nós precisamos saber de mais importante aqui? Primeiro, BMF Bovespa,
sociedade anônima de capital aberto, finalidade lucrativa. Foi configurada como sociedade anônima a partir de 2008. Ah, Mara, e se eu pegar lá os bancos comerciais, o que é mais importante? Lembrar que é uma sociedade anônima, tem que ter o termo banco na sua denominação e necessariamente tem o depósito à vista. Bancos múltiplos com carteira comercial, o que eu preciso saber? Para ser banco múltiplo, tem que ter no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas necessariamente comercial ou de investimento. E cooperativa, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, capta e empresta só dos associados e não tem a conta de reserva bancária. Caixa, empresa pública, né, vinculada ao Ministério da Fazenda, é uma instituição especial. Principais atividades, financiamento e habitação para a população de baixa renda, saneamento, tem o monopólio da Loteria Federal, tem o monopólio de penhor, né? É centralizadora das contas do Fundo de Garantia. E os bancos cooperativos. O mais importante do banco cooperativo é saber que ele é uma sociedade anônima, tem que ser constituído como um banco comercial ou múltiplo com carteira comercial e a exigência é que no mínimo 51% das ações com direito a voto, ou seja, as ações ordinárias, pertencem às cooperativas centrais. Aí, banco de investimento, SA. Banco de desenvolvimento, é uma sociedade anônima também que pertence ao governo do estado onde tem a sua sede. Financeira, o que é que eu preciso lembrar? É a única instituição que pode captar recurso via emissão de letra de câmbio. Sociedade de crédito imobiliário, é uma SA. APE, é uma sociedade civil sem fins lucrativos. E os bancos múltiplos sem carteira comercial, é aqueles que não têm, né, pode ter qualquer composição, menos a carteira comercial, senão ele ia estar no grupo das instituições monetárias. E corretora e distribuidora, as duas podem ser constituídas como sociedade anônima ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Ok? Bom, vamos passar para frente, né? Intermediários financeiros, então, as diversas instituições que nós tratamos, e o resumão. Quais as características? Captam recurso dos agentes superavitários, emitindo seu próprio passivo, ou seja, emitindo um título, realizam empréstimos aos deficitários por meio de empréstimo ou financiamento, bancam o risco da intermediação e recebem o spread. Isso ali as instituições subordinadas ao Banco Central. Caixa, Banco do Brasil e BNDES são instituições, agentes especiais, mas lembrando mais uma vez que não fazem parte lá do subsistema normativo. Banco do Brasil, eu preciso saber que é uma sociedade anônima de economia mista, controlada pelo governo federal e é um agente especial principalmente por causa da atuação no crédito rural. BNDES, principal instituição de fomento do país, é uma empresa pública, ok? Vinculada não é ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, que é o mais perguntado. Instituições auxiliares, aqui, tanto corretora como distribuidora, fazem a intermediação com a bolsa, operam com câmbio, realizam as operações de oferta pública, né? Podem operar com ouro físico, né? Mercado de ouro físico. Bom, mas nós precisamos saber, então, esse quadrinho, estou deixando aí para você, que é uma cola, tá? É muito importante que depois você observe quem é a sociedade civil sem fins lucrativos, quais são as empresas públicas, o que é sociedade anônima, a sociedade de economia mista e aquelas que podem ser constituídas como sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou sociedade anônima, que ultimamente os concursos têm perguntado muito essa composição. Então, é a nossa cola, né? Principais questões. Isso aí é o que tem caído com muita frequência, selecionei com o maior cuidado para vocês. Olha só, Sistema Financeiro, uma prova CESP 2009, né? Sistema financeiro é composto por órgãos de regulação, instituições financeiras e auxiliares, públicas e privadas, que atuam na intermediação dos recursos econômicos, agentes econômicos, pessoas, empresas e governo. Com relação ao sistema, julgue os itens que se seguem. O sistema financeiro atua na intermediação financeira, ou seja, no processo pelo qual os agentes que são superavitários, com sobra de dinheiro, transferem esses recursos para aqueles que estejam deficitários, com falta de dinheiro. Isso aí é uma definição clássica, cai em toda a prova. Mais uma, BNDES é uma das principais entidades supervisoras do sistema financeiro, tá certo? Não, tá errado. Ele integra o subsistema de intermediação,
ok? Ele está ali subordinado ao Banco Central, é um agente especial, mas não faz parte das entidades supervisoras. Quem é supervisor? Banco Central e CVM. O que mais? Os bancos comerciais podem captar recursos à vista, mas não podem captar depósito a prazo, o que está facultado apenas aos bancos de investimento. Então, a primeira parte está correta, né? Mas eles podem também captar depósito a prazo. Isso não é específico de banco de investimento. Depósito a prazo pode ser banco de investimento, bancos múltiplos, Caixa Econômica, banco de desenvolvimento, por isso está errado. Bom, após ter incorporado o BNH e o papel de agente operador do Fundo de Garantia, a Caixa passou a centralizar todas as contas recolhedoras do FGTS existentes na rede bancária e administrar a arrecadação desse fundo e o pagamento dos valores aos trabalhadores. Corretíssimo, e principalmente porque tem lá a legislação específica desse edital, com certeza uma questão sobre o FGTS. Agora, sociedade de arrendamento mercantil, constituída sob a forma de sociedade anônima, e suas operações passivas incluem emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamento de instituições financeiras. Está correto, ok? As sociedades de arrendamento mercantil são as únicas instituições financeiras, elas e companhias hipotecárias, que podem emitir debêntures. As outras instituições não têm essa autorização. Lembrando que é uma sociedade anônima e tem que ter o termo arrendamento mercantil na sua denominação. Bom, na sequência, no Brasil, as instituições financeiras públicas são consideradas instituições auxiliares da execução da política de crédito do governo federal. Certíssimo, né? Instituições financeiras públicas, aí Caixa e BNDES. Se incluir o Banco do Brasil, está correto, né? Do ponto de vista da importância dele na política aqui de crédito rural. Bom, ainda outra questão CESP do BASA, tanto os bancos comerciais como sociedade de crédito imobiliário devem ser constituídas como sociedade anônima. Certíssimo. Ok? Bom, aqui um pouco das cooperativas, falando que as cooperativas estão autorizadas a realizar operações de captação por meio de depósito à vista e a prazo, somente vindo de associados, de empréstimos, repasses e financiamentos oriundos de outras instituições financeiras e de doações. Também é uma questão recorrente, ou seja, na ponta, só capta e empresta de associado, mas pode receber a doação, pegar dinheiro emprestado com outra instituição financeira. E os objetivos das corretoras: praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta e própria de terceiros, operar em bolsa, né, de mercadorias e futuros, ainda também por conta própria e de terceiro, está certinho que é a atividade típica das corretoras. O que é que nós precisamos saber aqui em relação ao Conselho de Recursos? CESP ama Conselho de Recursos. Nós vamos ver o seguinte: o que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? É um conselho, é um órgão colegiado, que ele vai, colegiado que atua em segundo grau, né, porque o primeiro grau é sempre Banco Central, CVM, CSEX e Secretaria da Receita Federal. Então, o Conselho é um órgão colegiado que tem a função de julgar em segunda e última instância administrativa os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central, da CVM, da CSEX e da Secretaria da Receita Federal. Lembrando que vai julgar os recursos interpostos contra as decisões em relação a quê? Infrações à legislação de moeda estrangeira, né, mercado de câmbio, o comércio internacional, vai entrar aí em relação ao consórcio, né, infração à legislação de consórcio, e todas as atividades, na verdade, realizadas pelas instituições do mercado financeiro, só que normalmente chama atenção mais em relação ao Banco Central. Então, o que nós vamos ver aqui? É a atribuição do Conselho de Recursos adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, bem como regular os valores interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos, tá certo? Errado, erradíssimo. Isso é papel de quê? Do Conselho Monetário Nacional. Ok?
Na sequência, é atribuição do Conselho julgar em segunda e última instância administrativa os recursos interpostos às decisões relativas às penalidades administrativas aplicadas pelo Banco Central, quanto às matérias relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação de consórcio. Certíssimo. Não só de consórcio, tá? Cambial, legislação de infração à legislação de mercado de câmbio, crédito rural, crédito industrial, mas principalmente tem caído aí consórcio. Bom, vamos falar rapidamente aqui da estrutura do Conselho Nacional de Seguros Privados. Aqui vai cair, principalmente, que está no edital, ele vai pedir a estrutura das administradoras de capitalização, previdência privada aberta e previdência privada fechada. O que nós precisamos saber? Primeiro, que, mais importante, que previdência complementar aberta não é sinônimo de fundo de pensão. Fundo de pensão é a previdência fechada. Então, e que a SUSEP, ela não fiscaliza fundo de pensão, ela fiscaliza a administradora de capitalização e administradora de previdência privada aberta. Bom, então olha só, com referência ao sistema de seguros privados e previdência complementar, julgue o item abaixo. As entidades fechadas, ou seja, fundo de pensão, correspondem aos fundos de pensão e são organizados sob a forma de empresas privadas, sendo somente acessíveis aos empregados de uma empresa ou ao grupo de empresas ou servidores da União, Estados e municípios. Isso é questão clássica, faça aí um asterisco, risque bastante, pelo seguinte, entidade fechada, ou seja, os fundos de pensão, não são empresas. Vocês vão lembrar de mim lá na prova. Elas são o quê? Constituídas como fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos, tá? Uma questão típica essa aí. Mais uma. Por constituírem exemplo típico de sociedade de capitalização, os fundos de pensão devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho no que se refere à aplicação de recursos dos planos de benefício, tá certo? Está errado. Por que está errado? Porque fundo de pensão não é um exemplo típico de sociedade de capitalização, tá? Por isso ele está errado. Bom, vou falar aqui, eu falei com o Delvarte, me dá umas 2 horas, umas 8 horas com os meninos, ele me deu 20 minutos, então vou chamar a atenção aqui para umas coisas mais importantes, né? Primeiro, se a gente for considerar a política monetária, vai lá perguntar quais são os instrumentos de política monetária. Guarde isso, que isso vai cair. Principais instrumentos: recolhimento compulsório, redesconto ou empréstimo de liquidez, controle do crédito e mercado aberto. Pode ser também chamado de open market ou compra e venda de títulos públicos federais, onde o mercado aberto é o instrumento mais eficaz, ok? Dentro da política monetária, sempre pergunta quem é responsável por definir a meta de inflação? Conselho Monetário Nacional. E a meta Selic é o Copom. Então, qual é a periodicidade de reunião do Copom? Reúne ali 8 vezes ao ano, que dá em média 45 dias. Mercado de câmbio, o que é muito importante? Nós trabalhamos hoje com uma taxa de câmbio flutuante suja, que permite ao Banco Central interferir nesse mercado comprando e vendendo moeda. Tem caído com muita frequência assim, se a taxa de juros, se a taxa de câmbio estiver em patamares superiores aos que o Banco Central considera adequados, o que ele faz? Ele compra ou vende moeda. O que nós temos que raciocinar? Se a taxa de câmbio está alta, significa que o preço do dólar está alto. Então está faltando dinheiro na economia, faltando dólar no mercado. O que ele faz? Ele vende o dólar para aumentar a oferta de dólar e o preço subir. Nossa, preço cair, né? Então, repetindo, se a taxa de câmbio estiver em patamares superiores aos considerados de equilíbrio, ou seja, o dólar está muito caro, o que o Banco Central faz? Para baixar o preço do dólar, ele vende dólar no mercado. Se cair, se a taxa de câmbio estiver em patamares inferiores aos considerados de equilíbrio, o que o Banco Central faz? Ou seja, se o dólar está muito baixo, significa que tem muito dólar no mercado. Então, ele compra esse dólar. Isso é uma questão que tem caído aí com muita frequência. Lembrando o seguinte, quem pode operar no mercado de câmbio? Bom, Caixa e todos os bancos, menos os bancos de desenvolvimento, podem realizar qualquer operação no mercado de câmbio. Se a gente pegar
Banco de desenvolvimento e financeiras, só as atividades especificamente autorizadas. Se a gente trabalhar com sociedade, distribuidores de títulos e valores mobiliários, sociedade corretora e corretoras de câmbio, elas podem trabalhar no mercado de câmbio, comprando e vendendo moeda para cliente, até $100 mil em moeda estrangeira ou seu equivalente em moeda nacional. Ok? Tem que ter isso, muito cuidado. E pode realizar operação de arbitragem. Muitas questões sobre a arbitragem. O que é arbitragem? Você, instituição financeira, compra o dólar numa praça. Por exemplo, comprei na praça de São Paulo a 2,40. Vendi na praça de Belo Horizonte a 2,43. Quanto que eu ganhei por operação? Ganhei 3 centavos. Então, o que é arbitragem? Você comprar numa praça, vender na outra mais caro e ganhar ali na diferença. Qual é o total do meu lucro? Se eu ganhei 3 centavos por operação, por cada dólar, e fiz uma operação lá de $100 mil, $200 mil, eu vou multiplicar a quantidade de dólar que eu comprei vezes o ganho em cada diferença, né? O ganho em cada dólar que eu tive. Ok? Então, a arbitragem ganhar com a diferença das taxas. Ok? Olha, eu ficaria aqui mais, muitas horas com vocês, nosso tempo é curtinho. O que eu quero recomendar, fiquem tranquilos, não fiquem ali lendo as coisas na última hora. Vocês estão bem preparados, A central de cursos é uma central muito séria e já tem, muito tempo que está trabalhando com vocês. Então, na véspera, precisa descansar, refrescar um pouco a cabeça, rir um pouco, assistir lá algum filme de comédia, para ter tranquilidade e fazer uma boa prova. E pode saber que eu estarei aqui torcendo por vocês. Grande abraço e sucesso para todo mundo.